Bom dia, meus irmãos. Rogo que o Senhor nosso Deus, estando em nosso meio, nos abençoe, orientando nossa mente, aceitando o nosso louvor, respondendo às nossas orações, nos conduzindo de acordo com o poder e graça que lhe são tão característicos. Amém? Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por favor, meus irmãos. Queremos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe e nos direcione. Quero chamar o pastor Vinícius, que está voltando de férias, que já comece a trabalhar. Ele vai orar ao Senhor para que Deus fale conosco em toda e qualquer atividade deste culto, quer seja louvor, comunhão, mensagem, tudo tenha a participação direta do Senhor para nós. Por favor, meu irmão. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado. E que fomos reunidos aqui pelo Teu Espírito para Te adorar, Deus. Que o Senhor esteja presente, nos visite de maneira especial, trabalhando os nossos corações com a Tua palavra, confortando, Deus, aqueles que precisam, animando aqueles que precisam, fortalecendo aqueles que estão fracos na fé, Deus, e nos transformando à imagem de Cristo, Pai. Esteja conosco, abra o nosso coração nesta manhã para Te louvar, com toda a nossa força, com tudo o que temos, pois o Senhor é digno do nosso louvor. Assim oramos agradecidos por este momento aqui, por esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Os irmãos podem sentar. Fomos tomados de surpresa por uma notícia muito triste vinda de Minas Gerais. Que coisa que doeu a nossa alma. Se nós que estamos tão longe de Minas fomos tomados de surpresa, imagine quem estava lá. O que nos resta fazer, irmãos, é nos juntar ao Senhor em oração, pedindo que Deus abençoe, que Ele console, conforte, dê estrutura ao governo, dê direção a todo o povo acerca do que fazer, como fazer, para que vidas ainda sejam restauradas, direcionadas e fortalecidas. Não nos interessa saber de quem é a culpa, nos interessa saber de onde vem a solução. E elas nunca vêm de homens, vêm do Senhor. Não é importante saber de quem é a culpa. Foi avisado, isso aqui era já previsto. Não nos interessa nessa altura. O que nos interessa é o que nós podemos fazer a essa altura. O que nós podemos fazer. E nós somos luz e somos sal. Eu queria que nós orássemos agora ao Senhor por esse consolo, essa direção, esse conforto que Deus tem para todo aquele povo. Vamos orar ao Senhor. Queria convidar a nossa irmã Aparecida Julião, que vem aqui à frente e levante voz de oração, pedindo a Deus a ação dele nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, em meio às trevas, nos encontramos com o povo de Minas Gerais. É verdade, E Tu sabes, meu Deus, o que eles estão passando, as necessidades que eles precisam sanar. De uma forma muito especial, nós rogamos, Pai, por essa paz que vem de Ti, Senhor. Porque essa paz ninguém tira. Essa paz é sempre redobrada,
é sempre acrescentada em nossa vida. Nós queremos, Pai, que o Senhor leve essa paz no coração daquelas famílias. Tu sabes que ainda existem pessoas desaparecidas, aqueles que se foram. Ó Jesus Cristo, quanto compromisso nós temos de falar do Teu nome a toda essa nação. Nos dê unção que vem de Ti, Pai, para que nós possamos, Pai, divulgar o Evangelho a cada dia e que cada um mais se entregue ao Seu Senhor, ao Seu caminho, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, este culto que nós vamos fazer, que nós vamos oferecer a Ti, Senhor. Ouça as nossas orações. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque muitas vezes, independentemente das nossas circunstâncias, pecamos, mas nós queremos rogar o perdão, para que as nossas orações possam ser levadas até o trono do Teu precioso altar. Muito obrigado, meu Deus, e esteja consolando, Pai, aquele povo, aquela cidade que aconteceu isso. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, graças a Deus, o nosso calendário anual está pronto. Depois de reuniões, pensamentos, direções, ele está pronto. Eu queria chamar aqui o Neto para que nos mostrasse como ele vai funcionar e onde a gente vai encontrá-lo, tá bom? Olha, uma parcial dele. Deixa eu só apagar a luz. Bom dia, igreja. Então, estou aqui para mostrar um pouquinho do calendário que a gente fez para auxiliar a elaboração dos eventos da igreja, porque muitas vezes, só pelo boletim, pelos avisos do pastor, acabamos perdendo alguns eventos. Então, de uma forma com que o Ministério de Jovens, o Ministério de Adolescentes, os casais, todos estivessem no mesmo calendário, fácil, intuitivo, esse trabalho foi feito. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês duas formas de acessar ele. Uma forma que seria o modo geral, que é entrando no site da igreja, na parte que tem as abas, tem uma parte escrita agenda. Lá você vai ter acesso ao calendário inteiro, com eventos, ao local, a data, o horário dele e as informações gerais. Então, por exemplo, se um evento é no ECC, você aperta lá e tem o local dele no mapa. Então o Google ele já faz o acesso com o Google Maps e você tem acesso ao local direto. Essa é a primeira forma. Então, se você quiser ter acesso ao calendário, você faz isso. A segunda a gente vai passar no final da IBD uma lista com que você deve colocar o seu nome e o e-mail e o celular. E a Carol ela vai repassar um link com que a partir desse link você pode acessar essa agenda completa. E a agenda se parece muito com aquela. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa tem um calendário pessoal, um calendário de trabalho. Linkando a essa agenda, você vai ter um calendário geral. Então, um calendário seu com o da igreja. De tal forma que nenhum evento fique de fora. Esse é um projeto inicial, então a gente espera que a igreja possa fazer parte dele, colocando o nome, recebendo o calendário, e de forma com que a gente possa evoluir esse projeto a cada ano. Colocando aniversários, PGs, número de... mandando inscrição da assembleia, por exemplo, que a gente precisa do quórum, então o Google ele consegue mandar esse evento e você responde sim ou não. E a partir disso a igreja tem uma ideia do quórum que vai ter na assembleia. E também para os líderes de ministério, se ele, por exemplo, divulgar um evento, a pessoa pode falar que vai ou não, e o líder tem ideia mais ou menos de quantas pessoas vão, se ele vai ter que remanejar o lugar. Então é isso, um aviso bem rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com o pastor Waldenberg, com a Carol ou comigo. Muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer ao Neto que elaborou tudo isso, com a ajuda de alguns irmãos. Eu achei fantástico. Tem uma reunião em tal lugar e você clica nele, ele mostra onde é e como chegar de onde você estiver. Muito joia.
todas as informações, sem nenhuma exceção, dos ministérios, dos eventos, dos PGs e agora os aniversariantes também. Quer saber quem é? Clica lá, você vai ter a relação de todos eles. Para isso, basta entrar no site da igreja ou enviar o seu e-mail para a Carol, para que ela mande direto para você. Aí você vai ter na sua máquina essas informações. Neto, muito obrigado mesmo. Pastor Vinícius, seja bem-vindo de volta às férias. Passou 20 dias, né? 20 dias de férias, a esposa já está no CTM trabalhando e ele está aqui conosco. Seja bem-vindo. Deus nos abençoe. Por gentileza, meus irmãos, abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 22. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 22. Mesmo assentados, primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Versículo 1. É uma história curiosíssima, inusitada, que não se repete em nenhum outro lugar. Só isso já chama a minha atenção. Você nunca viu, nem ouviu nada parecido com o que está revelado aqui. Se você lê um milagre, uma cura sobre um enfermo, seja de cegueira, ele vai se repetir em outro lugar. Esse daqui é inédito. Já isso deve chamar a nossa atenção. Olha só que coisa interessante. Eu queria tirar algumas verdades desse texto e lições para aplicá-la à nossa vida, nosso dia a dia. Tá bom? Primeiro Reis, capítulo 22. Eu queria ler até o versículo 18. Eu vou ler os ímpares e a congregação os pares, em uníssono, tá bom? 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor,
com este escornearás os sírios até de todos o consumir. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. E vindo ele ao rei, lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um deles em paz para sua casa. Apenas até aí. Vamos louvar o nosso Deus, por gentileza. O hino de número 248, louvamos-te, ó Deus. Obrigado, Beth. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos manda a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, bem teu servo, Senhor, conduzíveis seguros no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Ainda em pé, esta semana, nosso querido pastor Barnett passará por uma cirurgia. Deus abençoou, Deus abriu portas, confirmou sua graça, e ele está precisando de nossa cobertura de oração. Queria convidar o presbítero Domingos, vem aqui, meu irmão, e ore a Deus em favor do pastor Barnett, a cirurgia que ele fará lá em Campinas. Deus conduzir com segurança e leve para casa esse pedido,
para Deus abençoar a anestesia, abençoar a mão dos médicos, a recuperação dele, dar a ele e a toda a família a segurança de saber que Deus tem o controle. Por favor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, porque a gente pode buscar o Senhor em oração, ó Deus. E queremos nesta hora estar lembrando do nosso irmão, pastor Barnett. Pedimos que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, da sua vida, da sua saúde, dando paz ao seu coração, ó Deus, e conduzindo toda essa cirurgia, tudo que vai acontecer, ó Pai, que tenha a Tua bênção e o Teu cuidado, ó Pai. Abençoa toda a equipe médica que vai estar cuidando do pastor Barnett e que eles também possam sentir o cuidado, ó Deus, a presença do Senhor ali durante essa cirurgia, ó Pai. E tudo que for feito realmente seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. E que em breve a gente esteja aqui agradecendo, vendo que tudo aconteceu de acordo com a direção do Senhor e o cuidado do Senhor. Dá paz ao coração da dona Ana, dos familiares também do pastor Barnett, ó Pai. E a nós também, que a gente confie no Senhor, que o Senhor está cuidando do pastor Barnett. Em nome de Jesus, a gente ora aqui nesta manhã, ó Deus. Amém. Amém. Vamos cantar 2 cânticos. Obrigado. Deus abençoe, pastor Barnett. Eu só queria dar um aviso rápido que as inscrições para o acampamento de adolescentes no feriado do Carnaval já estão abertas e a gente vai falar um pouquinho sobre metanoia, sobre mudança de mente, de pensamento. Então, se você tem algum filho, neto, sobrinho, se você é um adolescente e quer participar, procure algum da liderança, vai ser bem legal. Agora, o primeiro cântico desse momento é Eu Te Busco. E que a gente possa realmente buscar a Deus com todo o nosso coração, com tudo que somos, porque Ele quer se revelar a nós, Ele só está esperando a gente buscar, conhecer Ele mais. Te busco, te procuro, Deus. No silêncio do
Agora vamos dizer que Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso abrigo em meio de qualquer tempestade, qualquer circunstâncias, e que toda a terra está adorando a Ele, que possamos nos unir à criação e com todo o nosso ser, com tudo que somos, exaltar o nome dEle. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, privado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra Incomparável as promessas, incomparável o amor, incomparável o cuidado, incomparável a bondade,
incomparável Deus. Ele é incomparável. Amém? Queria que nós orássemos agora pela palavra, mas antes de orar pela palavra, eu queria que nós orássemos pelo seu Reinaldo. Ele passará por uma cirurgia reparadora. Queria que a Beth orasse por ele. A Deus dá toda a segurança, todo o conforto. O seu Reinaldo precisa de nossa cobertura de oração nesta cirurgia reparadora que ele fará. Por favor. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, porque o seu Reinaldo já tomou um dia a decisão mais importante da vida de todo homem. Ele entregou a vida a Jesus e por isso nós descansamos e sabemos que é o Senhor quem está cuidando dele. Abençoa, Senhor, essa cirurgia que ele vai passar, que ele veja claramente a tua mão agindo, que os médicos, as pessoas ao redor possam perceber algo diferente ali, porque ali está um servo do Altíssimo. Nós clamamos a tua bênção e já louvamos o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará na vida dele e através da vida dele. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, nesse texto que acabamos de ler. 1 Reis, capítulo 22. Primeira Reis 22. Eu queria ler do versículo 18 até o 28. Apenas por conta do tempo eu vou diminuir um pouquinho uma leitura. Diz assim: Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? Respondeu ele: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz. Não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isso, vós todos os povos, apenas até aqui. Que texto para se ler e gelar a alma. Que texto para se ler e temer a Deus. Que texto para se ler e se converter
dizendo: venha, Senhor, o teu reino. Faça, Senhor, a tua vontade. Vamos orar? Com temor e tremor, nós queremos nos aquietar diante da leitura desse texto e pedir ao Senhor que, por conta de ser o Senhor quem o Senhor é, e de sermos nós quem somos, pedimos a tua misericórdia sobre cada um de nós. E que nesses momentos de indecisão, de dúvida, nós façamos o que é apresentado nesse texto como proposta de êxito em todas as nossas ações. Abençoe-nos, portanto, Pai. Esconde o teu servo ali, atrás da cruz, onde o Senhor opera, e tão somente o Senhor opera. E abençoe o teu povo por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. É provável que diante de alguns oferecimentos que aconteçam em sua vida, tanto no âmbito profissional, como no âmbito conjugal, familiar, propostas sejam apresentadas e você fica em dúvida sobre aqui ou aqui, o teu coração pende para um canto, os conselhos de amigos e de pessoas queridas são para um canto e você não sabe o que fazer. Aí você então começa a reunir dados e informações para se inclinar pela maioria. Ó, a maioria de homens santos, de profetas, de gente que fala em nome do Senhor. Não é de bêbados da esquina. Não é de ímpios da rua. É de gente que você conceitua como sendo homens de Deus. O que você acha que eu devo fazer? O que eu faço? Eu vou ou eu não vou? Eu compro ou não compro? Eu falo isso ou não falo? Me diz aí o que Deus te disse. Aí você vai reunindo. Ó, esse disse sim, esse disse não, esse disse sim, esse disse não. Ó, tá 3-2 por sim. E o seu coração se inclina para uma direção. O que a gente faz? Porque há um adágio popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, e não é. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Voz essa que às vezes é confundida por conta das nossas tendências, por conta das nossas inclinações naturais. Você está com muita vontade de ir para ali, para aquele lugar. Então, qualquer sinal de fumaça, qualquer tambor que bata, você diz: tá vendo? É para lá. Eu estou entendendo que é para lá. Porque a tua inclinação é para lá. Aí você vai, ué. Às vezes é bom que você vá, nem consulte, para que a sua consciência não te acuse de que você pecou contra o Senhor e contra a sua vontade. A voz do Senhor, ela pode ser confundida com a voz do pastor. O Senhor me chamou? Ele disse: não, eu não chamei, mas eu ouvi o Senhor chamar o meu nome, inclusive. Não, não fui eu. Como não foi o Senhor? Só tem nós dois aqui, ué. Só está eu e o Senhor. Se o Senhor disse que não foi o Senhor, quem foi? Como o Senhor não chamou, é a terceira vez que o Senhor chama, e chama pelo meu nome. O Senhor não diz: ei, acorda, acorda, não. O Senhor diz sim: Samuel, Samuel. Se foi o meu pai, foi o meu pastor. E não é. Nós podemos confundir. O que a gente faz, então, quando essas propostas tão vantajosas se nos apresentam? E às vezes elas são tão simples e tão justas que a gente não tem o que fazer a não ser dizer: sim, Senhor, é isso mesmo, eu estou entendendo que é isso mesmo. Aqui nos é apresentado uma visita
que o rei de Judá fez ao rei de Israel. Haviam 3 anos que não tinha guerra entre a Síria e Israel. Aproveitando esse tempo de paz, um rei foi visitar outro rei. Aí chegando lá, ele disse, olha, tem aí uma questão para resolver. Aliás, já está atrasada. Eu tinha que ter resolvido antes. Vocês não sabem que Ramote de Gileade é nosso? É nosso, ué. Eu tenho que ir lá buscar. Vou lá retomar. Não vai ser um negócio muito fácil, mas é um negócio certo. É garantido. É chegar lá, tomar e voltar. Vamos lá. Aí você vai comigo, Josafá. Aí, Josafá, a princípio, considerando as facilidades, considerando a natureza da guerra, ele disse, eu irei a peleja contigo. O meu povo é o teu povo, o meu cavalo é teu cavalo. Vamos lá. Aí depois ele baixa a poeira, aí ele toma 3 decisões. Quando as vantagens são maiores. Há muito tempo atrás, eu falei para a igreja orar porque eu queria comprar uma moto. Irmãos, orem, vai facilitar a locomoção, é mais econômica, aquele trem de não ter que estacionar fácil, orem por isso. Terminada a reunião, um diácono muito querido meu me procurou e disse, não precisa mais orar não, eu tenho uma moto para lhe dar. A moto eu vou vender para o senhor conforme o senhor quiser pagar, R$100, R$50, R$200, eu vou pagar. Quando chegar em 1.600, que é o valor da moto, está pago. Aí você, eu vou orar. Mas eu disse, vou orar por hábito. Vou orar. Esqueci de orar. Passado uns 6 dias, ele me ligou. E aí, o que Deus disse? Essa palavra, o que Deus disse, entrou na minha mente, no meu coração. E eu falei, eu não orei. Me deixa orar hoje. Amanhã você me liga. Isso era uma quinta-feira. Aí, tá bom. Eu orei aquela quinta-feira. E sexta-feira, eu ouvi um silêncio de Deus. Falou nada. Quem cala consente. Mas me doeu o coração aquilo lá. Isso, gente, não vai ser assim não. Eu vou orar. Eu fui orar e fui pegar na palavra um texto acerca disso. E o texto que Deus me deu foi lá de Provérbios. Às vezes um bom negócio separa os maiores amigos. Quase que eu morri de vergonha. Às vezes um bom negócio separa os maiores amigos. Eu liguei para ele e disse, meu irmão, Deus disse não. Mas não tem como dizer não, é vantajoso para o senhor. Pois é, mas às vezes os negócios vantajosos separam os maiores amigos. E disse não. Foi uma bênção. Depois, em outra ocasião, eu conto como Deus descortinou aquilo dali. Não é bênção o que é vantagem para você. Não é bom o que você chama de bom. Achar dinheiro não é tão bom em detrimento de perder dinheiro. Não. Para os servos do Senhor, achar R$100 numa calçada alta, que você não tem nem que se abaixar, não é melhor do que perder R$100. Sendo servos do Senhor, tem o mesmo peso. Quantas vezes Deus falou para você, pega R$100 e dá para aquele rapaz lá. Aí você, que é isso? Que é isso? O senhor tem que falar para ele me dar R$100 e não o contrário. Aí você vai e perde os R$100 e ele acha. Não seria mais honroso você obedecer e colocar R$100 na mão dele e dizer, Deus mandou te entregar. Olha só que honra. Mas você acha que não. Que bênção é só quando chega. Se sai, não é bênção. É urucubaca. Entendem essa ideia? Bom é o que Deus chama de bom. Bênção é o que ele define como bênção. Se nós somos servos dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não a metade, não a maioria. Aí então, nesta ideia, Josafá disse, deu o primeiro conselho.
consulta primeiro o Senhor. Ora antes de qualquer coisa, mesmo que pareça vantajoso. Porque nós não temos problema de maioria ou de minoria. Nós nos inclinamos pelo que diz o Senhor. Não pelo que diz o titio, a mamãe, o papai, o pastor, a igreja. A maioria disse isso. O que que Deus tem para dizer? Incline-se para o que diz o Senhor na sua palavra, mesmo que seja minoria. Quando é que a minoria ganha? A minoria ganha quando ela consulta primeiro o reino de Deus, primeiro o Senhor, primeiro a minha inclinação para Ele. O que que Deus tem para me dizer? Eu recebi uma proposta de emprego que era humanamente vantajosa. Eu estou ganhando R$1.000 e vou ganhar R$7.000. Olha, até o número da perfeição, 7. Aí você diz, é de Deus. É de Deus. Aí você vai para lá e uma semana depois uma barragem se rompe lá e você morre na lama dos dejetos de minério de ferro. Foi Deus mesmo? Estão entendendo? Ouça o Senhor. Olha, tem um hotel, uma pousada linda, num lugarzinho pequeno de Minas Gerais, que é um repouso, até o nome é carinhoso. Brumadinho. Vamos para lá com a família. Porque, olha, em Belo Horizonte está R$1.000 a diária. Em Brumadinho, que é tranquilo, Pássaros, está R$100 a diária. Aí você vai para Brumadinho. Você não consulta. Você não ora. Não se inclina para o Senhor. Aí acontece o que acontece. Você vai culpar quem? O governo? A Vale? Ou a nossa tendência de levar vantagem em tudo? A lei do Gerson. Ouça o Senhor. Josafá faz isso. Consulta primeiro. Vamos ouvir primeiro a Deus. Antes de qualquer coisa. Eu rogo-vos, pois, que se use a prática de orações, de súplicas em favor de todos os homens, dos reis. Antes de tudo. Não é quando você esgotou todos os recursos, aí você vai orar. Não, é antes de tudo. Ore. Busque a Deus. Procure essa intimidade com o Senhor e Ele vai revelar o seu coração e os seus segredos para aqueles que se inclinam e que o temem. Quando você não sabe o que fazer, ore. Quando você sabe o que fazer, mas tem dúvida, ore. Quando você sabe o que fazer com toda certeza, ore. Porque o seu coração, ele não é um pouco corrupto, não. Ele é desesperadamente corrupto e se inclina para as vantagens do Gerson. Ouça o Senhor, meu irmão. Mesmo que seja a maioria, 400 profetas disseram, vai. Tenha você comunhão com o Senhor. E não vá pelos 400 profetas. Ore ao Senhor. Porque o rei disse, é verdade, vamos orar. Aí ele ficou com as vestes celestes, vestes reais. Vestes celestes. As vestes reais na porta, no trono, e os pastores passavam e diziam, vai. E só lotando, vai, sim. 400 votos. 400 sim. A maioria, ué. Mas ele falou, não tem aí um profeta do Senhor? Um que não seja funcionário do governo? Não tem aí um que não vai dizer o que o rei quer dizer? Ah, tem um, mas ele nunca profetiza o que é bom a meu respeito. É um calo no meu sapato. É um esporão em mim. Gente, o cara é duro demais. Duro demais. Por mais que eu arranje o cabelo, ele falou, tá feio. Aí eu pinto de azul, ele tá feio. Eu pinto de vermelho, ele diz, tá feio. Aí eu arranco o cabelo, ele diz, tá feio. Se nunca, cara, se agrada com nada a meu respeito, então não ouço mais esse homem. Consulta primeiro. Josafá deu prioridade ao Senhor
e consulta Ele em primeiro lugar. Segundo, vou correr um pouquinho. Eu acredito que a grande necessidade da igreja de hoje seja de discernir a vontade do Senhor e não compará-la com a sua. A sua vontade, ela compete com a vontade de Deus. Quando você se converte, Deus põe em você o Espírito dele, mas ele não tira a vontade que você tinha, até de pecar. Ele não tira isso, não. Agora que você se converteu, todos os teus pensamentos são puríssimos, a tua vontade santíssima. Você saiu de um lugar de profundas trevas para um lugar de profunda luz. A tua vontade foi drasticamente alterada. Não, irmãos. Ele põe em você o Espírito de Deus. O que antes não havia guerra, agora tem. O que antes não tinha dúvida, agora tem. Você se inclinava só para cá, só para cá, só para cá. Agora ele colocou o Espírito, aí você pode se inclinar para cá, para lá ou para cá. Porque agora você é livre. Ele não te fez um robô. Colocou em você, tirou a sua vontade. Agora você só tem vontade de orar. E de ler a Bíblia. Você não sai mais da igreja todo dia. Não é isso. Agora você tem guerra. Porque antes você não tinha. Você pecava e achava que era uma vantagem. Você achava que você era o dono do seu tempo e nunca foi. Você achava que fazia a sua própria vontade e não era. Você fazia a vontade do inimigo que estava em você. Agora o Senhor colocou o Espírito e há uma guerra entre o certo e o errado, que não tinha antes, era só errado, 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 errado. Agora não, tem uma guerra. Você conhece a verdade, porque o Espírito de Deus é em você. Temos que então, por conta disso, discernir, ouvir o Senhor e não confundir a sua voz com a sua vontade, não confundir a sua voz com a vontade da maioria, se inclinar para Ele, que se revela inclusive na sua palavra. Consulta primeiro a palavra de Deus. Como discernir isso? Num ano de intimidade com o Senhor, nós vamos ouvir o Senhor. Nós vamos entender, vamos orar para discernir a voz do Senhor, que vai acontecer no seu coração, que vai acontecer de várias formas que você entenda. Deus não fala por tambor, para que você traduza. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Esse tambor significa o quê? Isso é o quê? Aí o outro. Jesus, eu tenho que ler as linguagens do tambor. Aí vem fumaça. Senhor, essa fumaça mais longa é um sim, a uma curtinha é não. Não, irmãos. Deus se faz entendido. Ele fala claro. Porque Ele quer ser obedecido. Deus quer ser obedecido, quer ser conhecido. E vai falar na linguagem que você entende. Ele não vai falar numa linguagem arcaica. Você leva 72 anos para entender aquela linguagem, para poder conhecer a vontade de Deus. Não, irmãos. Ele fala claro, porque Ele quer ser obedecido. O que é que a gente tem que fazer? É orar para discernir, para obedecer. Ele fala com a criança entende. Ele fala com o ancião de 80 e o ancião de 80 entende. Quando separou Josafá, Josafá entendeu. Quando separou Moisés, Moisés entendeu. Quando ele falar com você, você vai entender. Ore para discernir a vontade do Senhor. A maioria não ganha porque é maioria, e a minoria não ganha porque é minoria, e sim porque consultou o Senhor e discerniu a sua vontade. Não se conduza nunca por aparência, mas busque o Senhor aonde Ele será achado. Quando é que a maioria, quando é que a minoria ganha? A minoria ganha
independente de ser minoria ou maioria, quando ela busca em primeiro lugar o Senhor. Quando mesmo a despeito de si e dos seus projetos, ele diz, sim, Senhor. É a tua vontade? Sim, Senhor. É isso mesmo? Sim, Senhor. Quando ele ora para discernir a vontade de Deus. Quando há no coração dele um desejo de agradar o Senhor e de viver para o seu agrado, para o seu louvor, mesmo que aquilo te faça não gostar muito. O que aconteceu aqui é que tinha 400 profetas que disseram sim e um que disse não. Você iria ou não? Seja sincero com você mesmo. Você recebeu uma proposta de emprego e 400 pessoas disseram sim, 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 sim. Aí um só, o solitário, o ermitão, disse não vá. Você quer obedecer? O que você faria? Ah, não, a minoria, estou indo pela minoria. A minoria não ganha porque é minoria. Não, nem a maioria prevalece porque é maioria. Incline-se ao Senhor. Entre no teu quarto, feche a porta e ore ao teu Deus, que vai te ouvir e te responder dentro dessa situação que você vive. Aí, Micaías abriu o coração. Ele diz, eu vi o Senhor. Eu ouvi o Senhor. Havia uma reunião lá no céu. Aí, o Senhor estava sentado e falou assim, como é que a gente faz para matar Acabe lá em Ramote de Gileade? Aí um deu uma ideia, não funciona não. Aí deu, não dá, também não dá certo. Aí um falou assim, eu sei, eu tenho uma ideia. Aí o Senhor disse, qual? Eu sairei daqui e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Acendeu a luzinha. Isso mesmo. Ele vai. Pela maioria ele vai. É justa a causa, ele vai. Os pastores disseram sim, ele vai. Há uma paz de 3 anos, ele vai. Aquela terra é de Israel, ele vai. Eu vi o Senhor, eu ouvi o Senhor. E o Senhor então revelou isso para mim. Aí um líder dos profetas saiu, bateu na boca do profeta Micaías e disse assim, de onde saiu de mim o Espírito do Senhor para se revelar a você? Aí ele disse, você vai saber no dia que isso acontecer, e você está fugindo de um quarto para outro quarto para se esconder, e não vai haver lugar onde você vai encontrar repouso, aí você vai saber que foi o Senhor que disse. Aí ele falou ainda, todo o povo saiba disso, todo o povo conheça isso, porque o Senhor o fará. Aí o rei então disse, prendam esse homem e o angustie com pão e água até que eu volte. Aí ele falou, você não volta. Você não volta. Ele ouviu e temeu. Tanto é que ele disse assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos. Porque a maioria falou para a gente ir. Mas eu vou disfarçado. Eu não vou como um rei. Você, Josafá, vá como rei. Mas eu vou como um soldado, eu vou como um capitão, eu vou como um praça qualquer. Mas eu não vou com as vestes de rei. Eu estou com as vestes de reis e eu ouvi como veste real. Mas eu não vou à luta assim. Aí foi. Aí a luta começa. De repente, a palavra
do rei da Síria era: não procure grande nem pequeno, procure um homem só. Matem um homem só, Acabe. Eu quero Acabe morto. Aí a guerra começa e o povo vai atrás de Acabe. Foram num carro que julgaram ser o carro de Acabe. Quando chegaram para matar Acabe, ele gritou. Na versão de Crônicas, diz que ele gritou pelo Senhor e o Senhor o acudiu. Em Crônicas 18 diz isso. Mas aqui diz que ele gritou. E o povo disse: ih, gente, não é Acabe. É um rei, mas não é Acabe, então não mata. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Você colocou um queijo na mesa e um rato veio e comeu o queijo. Você tem que matar aquele rato. Aí você sai à procura do rato que matou o queijo. E você encontra 9 ratos na sua casa. Você mata os 9 ou só mata o que comeu o queijo? Não, esse aqui não, deixa solto, porque ele não comeu o queijo não. Ele está muito magrinho. Aí esse aqui também não, solta o rato. Não, esse não matou também não. Olha como ele está pálido. Ele não comeu o queijo não. Esse nem tem cheiro de queijo, solta o rato. Você solta o rato, você mata tudo. Soltaram Josafá. Deixaram ele ir. Porque ele gritou ao Senhor. E o Senhor o acudiu. Não mataram o inimigo. Josafá é inimigo. Pode não ser o inimigo, mas é inimigo. Pode não ser o que comeu o queijo, mas é rato. Mata logo. Não comeu agora, mas vai comer depois. É inimigo. Mas a palavra do Senhor prevalece. Porque ele gritou socorro ao Senhor. Aí diz o texto que um soldado a ermo entesou o arco e solta. Deixa eu ver onde está Acabe. Não. Ele soltou a ermo. Aí o Senhor traz aquela lança e ela entra na curva da armadura. Quando é que a minoria ganha? Quando ela consulta primeiro o Senhor. Quando ela discerne a voz do Senhor. E quando ela obedece o Senhor. Crônica diz assim, que o rei Acabe falou para o seu serviçal: me tira daqui, porque eu estou gravemente ferido. E ele morre. E ele não volta vivo para Israel. Um homem obedeceu ao Senhor. Só um. Micaías. Um homem recorreu a Deus. Josafá. E só ele foi poupado. Acabe morreu. Era inimigo, mas o Senhor o poupou, porque ele clamou. Curve sua cabeça, por gentileza. Por favor, não se preocupe em se conduzir pela maioria. Não há aqui um profeta do Senhor para o consultarmos? Alguém tem aí a Bíblia para nós consultarmos? Não escolha, movido por aparência, tendo critérios humanos para decidir. Nós temos a mania de nos levar pela aparência. Eva fez isso, Samuel fez isso, Marta fez isso, Judas fez isso. O povo, diante de Pilatos, fez isso, a maioria. Se inclina pela aparência, se inclina pela maioria. A questão pode ser justa. Você pode ter vontade de ir, ter a aprovação dos pastores para ir, pode ter o apoio do rei vizinho para ir, pode ter a disposição do povo para ir. Pode se tratar de uma questão justa, mas ouça primeiro o Senhor. Ouça o Senhor. E Ele vai te dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu ouvi o Senhor. Ele quer se revelar a você nesse ano de intimidade. É projeto dele.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu rendo-te graças pela disposição de Josafá, teu servo, de ouvir o Senhor antes de qualquer coisa. Mesmo que a questão pleiteada pareça justa aos seus olhos, mesmo que o povo tenha vontade de ir, haja disposição, mesmo que tenha a aprovação do clero, ele buscou o Senhor em primeiro lugar. E o Senhor revelou a sua vontade, os seus planos, os seus projetos, por um homem só. E o Senhor abençoou Josafá quando ele gritou por socorro. O Senhor o salvou da morte, porque ele buscou o socorro do Senhor. Faça isso conosco, dá-nos disposição de ouvir o Senhor, de obedecer o Senhor, de clamar ao Senhor nas nossas aflições. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Curioso esse texto, né? Ele não acontece outra vez. Não se repete. Essa experiência de Micaías é única. Gostoso você ler um texto que, gente, isso daqui é. Deus oriente a sua mente e o seu coração, e que você ouça o Senhor e não se incline para nenhum outro lugar. Vamos nos colocar em pé, por favor? Vamos cantar só a primeira estrofe do 489. Só a primeira estrofe, tá? Comunhão preciosa, 489. Obrigado. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o pecador chegar. Quando o pecador chegar. Aí fala, preciosas são as horas. Se esse hino fosse escrito hoje, o que ele diria? Preciosos são os segundos? Que as nossas orações, que antigamente era de hora, hoje são telegramas, coisa rápida. Nós somos da era do a jato, né? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Vamos orar ao Senhor. Pedir que Ele nos abençoe, direcione os nossos passos. Senhor, o que o Senhor falou ao meu coração durante a semana sobre as nossas escolhas, eu falei com o teu povo. É certo que eu não consegui transmitir para eles como o Senhor falou comigo. Mas eu quero pedir ao Senhor que pelo teu Espírito, esta palavra fique na mente e no coração, e que nós lembremos de priorizar o Senhor em nossas decisões. Lembremos de nos inclinar para o Senhor, consultar primeiro o Senhor, mesmo que a maioria seja favorável, mesmo que a nossa vontade se incline para o sim, queremos ouvir o Senhor. Mesmo que a causa seja justa e financeiramente viável, queremos ouvir o Senhor. Fala, Senhor nosso Deus, de forma clara e direta a cada um de nós, dentro da nossa realidade. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te fortaleça. E direcione os teus passos.
e te faça ouvir dentro do teu coração e na tua mente a vontade dele. E que você se incline não para o que é vantajoso, humanamente agradável. Não se incline para aquilo que é bonito aos teus olhos, mas para aquilo que é a vontade de Deus, porque ela é perfeita, boa e agradável. O Senhor abençoe as tuas decisões, abençoe a tua mente e o teu coração, e te leve a entender e discernir a sua vontade. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias do Senhor Jesus, nosso Salvador, a consolação, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos.